Olá, eu sou o Bradock mais uma vez aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto polêmico, esse muito polêmico mesmo. Então, a gente falava sobre no vídeo anterior sobre o casamento homoafetivo e a discussão que corre. E voltando ao raciocínio anterior, eu falava que fazendo a comparação com o reino plantae, que na natureza uma árvore, uma planta, quando ela não tem um macho para se fecundar, ela se autofecunda, ou seja, tem um momento de hermafrodita nela, né? Então ela se autocompleta sozinha. Mas por que eu estou falando isso? Porque quem estuda espiritualidade, estuda a história em si, ela entende, pelo menos é de se entender, principalmente quem estudou filosofia, que nas religiões antigas, que hoje são denominadas pagãs, as pagãs para quem é cristão, mas para elas não existe religião pagã. O paganismo é uma corrente diferente do cristão. O que não é cristão é considerado pagão. Mas nas religiões anteriores era o que aconteceria o seguinte: quando no próprio tempo de Moisés, no próprio tempo de Jesus, quando o homem era homossexual, né, no sentido de ser homossexual, ele ia para o sacerdócio. E aquele sacerdócio o tornaria o homem mais próximo de Deus, porque ele simulava a natureza, estava mais próximo da natureza. Porque, como disse o, e o Hermes Trismegisto diz, catalogando as leis que regem o mundo, ele diz que existem 7 leis, e essas 7 leis elas precisam estar simultaneamente presentes na vida de tudo que existe, ou seja, né, para que tudo possa existir tem que ter essas 7 leis trabalhando, certo? Então vamos lá. E quando o homossexual, ele, falando homo no sentido geral, ele apresentava as características, então ele era direcionado ao sacerdócio. Para quê? Para que ele, como sacerdote, o sumo sacerdote, ele tivesse a maior presença de Deus, a maior representatividade de Deus. Mas e a mulher? Mas então desse jeito você está confundindo com a mulher, então é pecado? Digo, não, não é pecado. O homem, para se tornar completo, ele precisa da companheira, da mulher. O homossexual, infelizmente, ele não tem, digo assim, infelizmente, porque ele não é completo ainda. Ele ainda é um polo. Ele é um polo positivo ou negativo, um polo neutro. Porque, ou não polo neutro, né? Mas não existe, no caso, a neutralidade seria o filho, mas ele seria o quê? Seria uma espécie de. Ele teria uma polaridade, mas não se sabe. Às vezes ele mudava para o neutro ou para o positivo, por o negativo ou positivo, sentindo analogias da polaridade, que seria a quarta, se não me engano, a terceira ou quarta lei hermética. E continuando. E quando ele era o hermafrodita, que é o autocompletado, esse sim era a essência da natureza. Ele se tornaria o sumo sacerdote, o cara que fosse o mais próximo, aquele que coordenaria todo os segredos e todas as diretrizes religiosas do seu tempo. Mas por que eu estou falando isso? Porque na nossa história recente, vemos que as pessoas criticam muito. E se a gente olhar também a história, percebemos, vamos entender, se olharmos com cuidado, vamos perceber que aqueles que mais punem, que mais criticam, que mais têm preconceito, é os que escondem o que são, né? Então o homem, ele para esconder as suas falhas, o homem viu para esconder as suas falhas, ele acusa o próximo, ele rejeita aquele que pensa diferente. O que precisa ser levado em consideração é que todos somos humanos. Não existe diferença entre o homossexual para o homem hétero, ou para a mulher gay e a mulher hétero. Não, não existe. Há essa diferença só material, mas para o espírito não existe nenhuma diferença. O espírito não tem sexo. O próprio Deus é hermafrodita, por assim dizer. A natureza é hermafrodita. Então, o homossexualismo é mais uma questão de medo.